Amém, queridos? Como já vastamente anunciado pelas mídias, nós estamos com uma série de mensagens intituladas Doutrinas Batistas. E sabe, queridos, para que servem as doutrinas? Elas servem para nortear e fundamentar a nossa fé. É muito importante você saber a respeito daquilo que Deus pensa a meu respeito e ao seu respeito. É muito importante nós conhecermos a respeito das leis, dos valores, dos princípios que norteiam o reino de Deus, o reino do nosso Deus. Então é muito importante conhecermos as doutrinas. Nós podemos, quando a conhecemos, nós temos condições melhor de anunciar o Evangelho, de propagar a mensagem da graça e do amor de Deus. Então é de salutar importância conhecermos as doutrinas. Então esse mês inteiro nós estaremos ministrando sobre doutrinas. E hoje, em especial, eu vou estar falando sobre a martiologia. Quem poderia me dizer o que é a martiologia? É a teologia que estuda o quê? O pecado. Muito bem. Então a martiologia, vamos ler juntos? A doutrina do pecado e suas consequências. Então a martiologia, a doutrina do pecado e suas consequências. Portanto, você já sabe o que vou falar hoje. Hoje eu vou falar sobre pecado. E a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 6, no verso 23 diz, vamos ler juntos? Porque o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, né? Mas se ficasse na morte, não haveria esperança. Mas aí surge Jesus, a nossa única esperança. Amém, queridos? Mais uma vez que vamos falar sobre o pecado, o que é pecado? Eu quero usar uma ilustração para te ensinar o que é pecado e você nunca mais errar. Eu tenho certeza que talvez você não vá lembrar de muitos conceitos que nós falaremos nessa noite, mas dessa ilustração você não vai esquecer, ok? Então vamos comigo, vocês acham que eu acerto aquele alvo? Sim ou não? Ah, confia em mim, por favor. Vocês acham que eu acerto ou não? Sim. Acerto. Então vamos torcer aí por mim. Uau. Ah. Muito bem. Ha! Aê! Muito bem. Então, o que é pecado? Vamos ler juntos? O que é pecado? Pecado, queridos, essa é a definição teológica a respeito de pecado. Pecado é errar o alvo. Eu acho que eu estou em pecado. Eu errei o alvo. Só acertei, mas eu terminei a minha carreira cristã acertando, não é verdade? E isso é fundamental. Eu errei no começo, mas depois eu me recuperei, eu acertei o alvo. Então o pecado é errar o alvo. Lutero já dizia que pecado, Martinho Lutero ele dizia que pecado é qualquer desvio da norma da lei divina. E os reformados, eles acreditavam que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus
ou qualquer transgressão desta lei. Sabe, queridos, quem peca desrespeita as leis divinas, fazendo o que é errado e injusto do ponto de vista de Deus. E lá em Romanos, capítulo 14, verso 12, o texto diz assim: cada um de nós dará o quê? Contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O pecado, queridos, na verdade, ele é o quê? Qualquer pensamento, qualquer ato ou padrões que enfrentam aquilo pré-estabelecido por Deus. Então, o pecado é quando o homem erra o alvo. E qual é o alvo? A vontade e os valores de Deus. Quando eu sei que estou vivendo uma vida para o louvor da glória de Deus, quando a minha vida está em acerto com os propósitos, com o padrão, com os princípios da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, uma vez que já definimos o que é pecado, nós vamos agora saber como o pecado surgiu. Como o pecado surgiu. Teologicamente, os teólogos compreendem que o pecado surgiu justamente quando Lúcifer, anjo criado por Deus, ele se rebela contra Deus. Então todos os teólogos, tanto reformados quanto pentecostais, se é da linha da predestinação ou linha do livre-arbítrio, todos eles comungam da mesma ideia. A ideia de que o pecado se originou no céu em uma rebelião entre os anjos, quando Lúcifer se levanta para ser maior do que Deus. Isso é a compreensão teológica a respeito do pecado. Mas a compreensão bíblica a respeito do pecado, a primeira referência a pecado encontra-se lá em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 7. É quando Adão e Eva, seduzidos pela conversa da serpente, eles então caem naquela conversa e eles erram o alvo. Qual era o alvo pré-estabelecido pelo Senhor no jardim do Éden? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem o quê? Comer. Eles não estavam proibidos de comer. Eles não estavam proibidos de desfrutar daquele paraíso. Não. Eles tinham inúmeras árvores. Eles poderiam escolher à vontade. O problema de Adão e Eva, queridos, continua sendo o problema de muitos de nós. Insatisfação. Eles estavam diante do paraíso, eles estavam diante de tudo que era perfeito, diante de tudo que era bom, diante de tudo que era agradável, eles estavam logrando da comunhão de um Deus de amor e de graça. A palavra fala que na viração do dia, ali estava Deus para compartilhar, para conversar, para fazer um discipulado com Adão e Eva. Mas sabe, em determinado momento da história de Adão e Eva começou a ouvir outro discipulador, a serpente, astuto, enganador. E Adão e Eva então começou a duvidar do amor de Deus, da bondade de Deus, começou a duvidar que Deus realmente tinha o melhor. A grande dúvida que a serpente conseguiu colocar no coração de Adão e Eva foi o seguinte: existe algo melhor que o teu Criador não te apresentou. Esse tem sido o pecado da humanidade. Existe algo melhor. Deus está nos privando
nos tolhendo do que é melhor. Deus está, inibindo a nossa alegria, a nossa satisfação. E assim muitos estão vivendo escravos do pecado, porque acreditam nessas falácias, acreditam neste engano. Então o pecado, onde ele surgiu? Ele surgiu ali no coração de Adão e Eva. Ele surgiu no coração de Adão e Eva. E a palavra, quando Adão e Eva erraram o alvo que Deus havia estabelecido, foi justamente quando o pecado surgiu. E a palavra de Deus vem nos dizendo, vamos ler juntos? Porque assim todos pecaram. Então assim, Adão pecou e Eva, eles pecaram. E nós herdamos de Adão e Eva essa natureza pecaminosa. Se eles tivessem acertado, nós herdaríamos do seu acerto. Se eles tivessem acertado o alvo, nós também teríamos condições de acertar o alvo. Eu lembro que quando nós estávamos estudando teologia, eu fiz a seguinte pergunta para o meu professor de teologia. Eu disse, professor, mas não foi injusto a raça humana receber a herança, a consequência de um pecado que foi cometido por Adão e Eva? E ele me respondeu algo muito profundo. Ele disse, e você se julga melhor do que Adão e Eva? Você acha que alguém conseguiria ser melhor do que eles? Você acha que teria um outro homem, uma outra mulher que pudesse corresponder a Deus de forma diferente? Eu falei, tá bom, eu entendi. Eu entendi. Porque para nós, queridos, é muito fácil nós herdarmos o que é bom. Mas admitirmos que nós herdamos o que é ruim e assumirmos os nossos erros é mais difícil. Então nós já entendemos o que é pecado, como o pecado surgiu e de alguma forma nós já estamos falando da sua herança. Existe uma herança? Sim. Vamos ler o texto. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos. Todos herdaram, porque assim como você herda dos seus pais biológicos, cor dos teus olhos, formato do seu nariz, o seu cabelo, a sua pele, assim como você herda aspectos da personalidade dos seus pais, nós também herdamos o aspecto espiritual e moral dos nossos pais, dos nossos primeiros pais. E os nossos primeiros pais foram Adão e Eva. Assim como nós herdamos essas características naturais, alguém olha para você e fala, e olha para o seu pai, para o seu tio, para alguém da família e diz, olha, vocês são parecidos. Olha, vocês são tão parecidos, os olhos, o cabelo, o jeito de falar, de andar. Nós herdamos também. Quando a raça humana foi se formando, ela foi naturalmente herdando essa natureza que nós falamos, a natureza decaída, a natureza pecaminosa. Todos os homens herdaram essa natureza. Quando Adão e Eva pecaram, a sua natureza pecadora tornou-se nossa herança, como afirmado em Romanos 5,12.
Porque assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora o pecado faz parte da raça humana. O ser humano nasceu com o pecado já dentro de si. Nós somos pecadores por natureza e inclinados para o mal. O pecado é algo com o qual uma pessoa nasce e não pode mudar isso. A Bíblia, lá em Romanos capítulo 3, 23 e 24, vem falando isso, que todos pecaram. Então, qual é a herança? A sua herança é que o pecado de Adão e Eva passou para a humanidade. Isso não tem nada a ver com herança espiritual hereditária. Algumas pessoas dizem, olha, o pecado da sua bisavó, de repente ela era uma feiticeira, e você vai ser um feiticeiro ou uma feiticeira, porque é uma maldição hereditária. Não é isso. A Bíblia está falando de pecado original. A Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia fala que o homem vai prestar conta diante de Deus. Não é um pecado que a minha bisavó cometeu, agora eu nasci em 2019, eu nasço então para poder receber daquele pecado de 10, 40 anos atrás. Deus não é injusto. Aí talvez você diga, é uma argumentação forte dessas pessoas que pregam a respeito disso, uma argumentação forte, e por que algumas pessoas na família, o pai era alcoólatra, o filho passou para o neto, e assim sucessivamente. Teu pai está ali, você o vê o tempo todo se embriagando, o tempo todo vivendo isso, há grande probabilidade, a partir do exemplo dele, por mais que você não suporte vê-lo chegando em casa bêbado, por mais que você não suporte vê-lo nessas atitudes, mas você aprendeu foi isso. E a ciência já comprova que há uma predisposição no organismo do ser de filhos de pais alcoólatras ou dependentes químicos. Por isso a importância de cuidar do templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós não estamos falando de maldição hereditária. Nós estamos falando do pecado, da essência, do desejo que o homem traz dentro de si, de errar o alvo continuamente, de estar distante da vontade, da graça e do amor de Deus. Então nós herdamos dos nossos primeiros pais o seu pecado, e hoje nós carregamos dentro de nós essa natureza pecaminosa. Pastora, mas eu me converti. Sim, você se converteu, o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você, e agora há uma luta entre carne e espírito, entre o bem e o mal, e essa luta, ela será vencida. Quem vai vencer essa luta? Quem melhor estiver alimentado. Deus chegou para Caim e disse, Caim, você está com muita raiva do seu irmão Abel. Caim, você está irado. Caim, você está magoado. Caim, você está se sentindo ferido. Caim, você está se sentindo injustiçado. E eu compreendo, Caim, que você deseja tirar a vida do seu irmão. O pecado, Caim, bateu a porta do seu coração. Mas eu também quero te dizer uma coisa, Caim. Cabe a você rejeitá-lo. Amém? Cabe a todos nós rejeitá-lo. O pecado sempre vai bater a porta do nosso coração. O pecado sempre vai surgir como um convite. O pecado sempre vai se mostrar delicioso, diferente. Mas ele é antigo, é enganoso, é a antiga serpente que se reveste de várias faces para nos enganar e nos levar a errar o alvo.
mas Deus é Deus presente. Amém, queridos? Não sobreveio tentação que não seja o quê? Humana, mas fiel é Deus, que nos dará o escape. Existe um escape. Amém, queridos? Então nós já falamos da herança do pecado. Nós vamos falar da sua extensão. A sua extensão. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que existe alguma cultura que tenha surgido sem pecado? Será que existe algum povo, alguma etnia, em algum lugar lá no Polo Norte, lá na Oceania, um povo que nasceu, que surgiu e que ninguém pecou? Não. Nós acabamos de ouvir que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, queridos, as Escrituras Sagradas ensinam que a extensão do pecado no ser humano é total. Isto é o significado de depravação total. O pecado é algo universal, independente do povo, da língua, da cultura. O pecado é algo que alcança a todos. A palavra de Deus vem dizendo assim, olha, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o seu desígnio. Isso está lá em Gênesis capítulo 6, verso 5. Então qual é a extensão? O homem todo. Todos os homens da face da terra. Ninguém sobrou. E talvez você diga assim, e as crianças? Mas as crianças são um anjinho, pastora. Quem acredita que as crianças são anjo? Vamos lá que você acredita. Vamos lá que eu já ouvi isso. Vamos lá que quando uma criança falece, que nós estamos no enterro, muita gente está dizendo o quê? Foi um anjinho. Foi direto para o céu. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se isso realmente for verdade, as crianças então não precisam da remissão dos pecados. As crianças então não precisam de um Salvador. As crianças então não precisam da graça salvadora. Significa então que elas nasceram puras. É isso que você acredita? Alguns teólogos acreditam nisso e é por isso que você também acredita nisso. Você está me dizendo que não, mas as suas emoções dizem que sim. Quando você está diante de uma criança morta, você se conforta e se consola com o seguinte pensamento: foi para o céu. Quanto ao destino dessa criança, pertence exclusivamente a quem a julga. E quem a julga, pastora? Deus. Agora, uma criança de alguns meses, o seu bebê de colo, e há uma diferença imensa. Esse bebê de colo é bem provável que na sua essência de pecado, ele já teime em algumas coisas. Você vê as crianças em tenra idade, não mexa na tomada. Olha, e ele continua na mesma direção. As crianças precisam de salvação. E como o pecado surge na vida delas, já surgiu. Elas já nasceram. É como um vírus que elas possuem e que vai se manifestando gradativamente à medida que elas vão ganhando consciência da lei moral. Que as crianças vivem em um estado amoral, é verdade.
Algumas coisas as crianças falam livremente, coisas que você como adulto não fala mais. Mas algumas crianças falam e fazem livremente perto de você. Mas você não. Você se prende, você se priva, você se comporta. Porque você tomou conhecimento de uma lei social, moral, das boas maneiras. Então a criança ela vai adquirindo consciência gradativamente. Mas todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e isso independente da sua idade. Independente da sua idade. As crianças são anjos? Não. Elas são maiores do que anjos. Amém? A palavra de Deus diz que nós somos criados superiores aos anjos. Elas não são anjos, elas são superiores que os anjos. Elas precisam ser evangelizadas. O amor do Pai, a graça do Pai precisa chegar ao coração das crianças. Elas precisam entender da bondade, da misericórdia do Senhor. E elas passam a entender quando, pastora? Quando elas vão ganhando consciência das coisas. Você sabia que uma criança de 3 anos, você já pode falar sobre sexualidade com ela? Sim, já pode. Se você já pode falar com uma criança de 3 anos a respeito de sexualidade, você pode falar com ela a respeito de Jesus Cristo. Você pode levá-la a compreender que existe uma lei moral, que existe um Deus, que existe um Salvador e que ela precisa corresponder a esse Salvador de forma espontânea e graciosa. Amém, queridos? Alegar que a inocência das crianças fazem com que elas sejam pessoas que não pecam é a raiz da negação de ensinamentos indispensáveis da fé cristã. Em última análise, queridos, dizer que as crianças não têm pecado é negar a doutrina da depravação total, assim como a doutrina da suficiência e mediação única de Cristo. Só há um caminho para a salvação. Este caminho é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Entretanto, também é verdade que Cristo é salvador de pecadores. O pecado hereditário inconsciente torna-se consciente e que continua a se manifestar em atos maus e pecaminosos. O homem todo é pecador. A extensão do pecado evidencia-se também na chamada da depravação total do homem. Significa que a corrupção do homem se estende a cada parte da sua natureza, e isso independe da idade do ser humano. Elas ganham consciência em determinado momento, mas já está ali aquela natureza. Entenderam, queridos? E aí nós entregamos isso nas mãos de Deus, e Ele é justo juiz, Ele julga absolutamente tudo. Mas eu também digo que elas foram para o céu. Eu só não digo que são anjos. Eu também compreendo que elas foram para o céu. Em terra, idade, sim. Mas na idade de consciência elas precisam decidir. Por isso, pai, mãe, é muito importante você levar a sua criança à compreensão da verdade. É muito importante ela entender a verdade. Não pense, pai e mãe, que apenas trazer o seu filho à igreja vai dar a ele essa compreensão. Você precisa fazer questão do seu filho. Você precisa fazer questão do seu filho. E fazer questão do seu filho é educá-lo de forma intencional.
A Bíblia fala: educa a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, ele não vai se desviar deste caminho. Essa é a grande verdade, queridos. Às vezes nós estamos vivendo situações em que nós sabe, não temos resposta para algumas coisas. Tipo, mas não estava na igreja e aí se desviou. Não era filho disso ou daquilo, de pastor, de pastora. Não era filho do líder, não era filho. Ser filho de pastor não é pastorzinho. Ser filho de líder não é lindinho. Não terceirize a educação do seu filho. O portal funciona. O culto infantil é uma bênção. Mas sabe, meu filho, minha filha, meu querido, se você quiser que esta palavra se cumpra na vida do seu filho, você precisa fazer parte todos os dias da vida dele. Todos os dias. Não é apenas trazer e fazer de conta que está tudo bem. Tem muitos pais apenas trazendo os filhos e fazendo de conta que está tudo bem. E aí, quando chegam em certa idade, eles manifestam que nunca esteve bem. E às vezes é muito fácil a gente corresponder a isso dizendo assim: bom, já chegaram na idade adulta, eles que decidiram. Essa é uma desculpa que corresponde a você, mas não é uma desculpa que corresponde à palavra de Deus. A palavra de Deus não vê assim. A palavra de Deus tem uma promessa, tem uma direção, tem uma instrução. Mas é bem provável que nós falaremos disso no mês de maio. Hoje estamos falando da extensão do pecado. E chegou nas crianças. E mais um pouquinho. Algumas crianças já reclamam para nós que os pais não têm tempo de discipulá-las. São pais cristãos. O pai não tem tempo de discipular. Cadê a sua revistinha? Está lá em casa. Não trouxe feito o exercício. Meu pai e minha mãe não têm tempo de me discipular. Olha lá, pai, cuidado, mãe. As crianças pecam. Essa é a sua extensão. E as consequências do pecado? Vamos ler juntos? Morte e separação da presença de Deus. As consequências do pecado: morte e separação da presença de Deus. Essas duas consequências causam muito sofrimento na vida do pecador. O pecado também traz muitas outras consequências secundárias. Lá em Gênesis capítulo 2, a Bíblia vai retratando a natureza. A natureza se tornou má. Aquilo que era bom, aquilo os animais que eram dóceis, se tornavam peçonhentos, ferozes, raivosos. De repente Adão estava acostumado com a juba de Laio. Aí no outro instante, depois do pecado, eles se olharam, e aquele olhar já não era mais o mesmo. Porque eles estavam agora disputando território. Quando Adão e Eva pecaram, eles sofreram morte espiritual. Ficaram afastados da presença de Deus.
Deus também os condenou à morte física, começando o processo lento de degradação física que leva todos a morrer. Por causa do pecado, a terra ficou amaldiçoada, a terra perdeu sua perfeição e se tornou um lugar difícil de viver. E hoje a terra está assim, um lugar difícil de viver. E às vezes as pessoas dizem: se Deus é tão bom, por que Ele permite que tragédias aconteçam? Almoçava, eu ouvia uma reportagem. Em alguns lugares de São Luís, os moradores estão sendo orientados a deixar as suas casas. E aquele senhor dizia: eu não recebi o auxílio moradia do Estado, eu não recebi a cesta básica, aqui vou ficar. Se acontece uma tragédia, você entende? Haverá alguém para dizer: onde estava Deus? Será que estava de olhos fechados? Não ouviu? Sabe, queridos, Deus não é culpado pelas tragédias que têm acontecido. Anos após anos, os morros, as casas se destroem, vêm de barranco abaixo, mas anos após anos as casas são construídas lá em cima. E se você olhar para a terra, a extensão de terra é muito grande, mas os homens se tornaram egoístas. Eles têm terras que eles não utilizam, mas ninguém pode utilizar. Estão tesourando para si, vivendo para si. Mas é muito mais fácil colocar a culpa em Deus do que todo mundo assumir. E se todos vivessem no seu quadrante, no seu lugar, haveria espaço para todos. Mas é muito mais fácil condenar Deus. As pessoas estão morrendo de enfermidades terríveis. A palavra de Deus aponta isso para o final dos tempos. É uma consequência natural do pecado, as enfermidades. Não é pecado você estar enfermo. Alguns acreditam que é pecado você estar enfermo. Que se uma enfermidade surgiu é porque você não tem fé, é porque você não ora e porque você não acredita em Deus. Eu não sei se você já ouviu uma barbaridade como essa, mas eu já ouvi muito. Principalmente no meio pentecostal, isso é muito claro. É muito natural. Se você adoeceu, se alguma coisa aconteceu na sua vida, é porque você não tem fé, é porque você não tem Deus, é porque você está em pecado. O que será que Jesus cometeu para ter sido um homem de dores? Ele não foi um homem de pecado, ele foi um homem de dores. Que a enfermidade é uma consequência do pecado é uma verdade. Agora dizer que a enfermidade de repente acometeu o seu corpo é porque você está em pecado é uma grande inverdade. E usar o texto fora de contexto é banalizar as Sagradas Escrituras. Sabe, queridos, a morte espiritual é marcada pela separação eterna da presença de Deus. E a pior consequência de todo pecado. Quem peca se rebela contra Deus. E o inferno, na verdade, é a eternidade sem Deus. O inferno é uma eternidade sem Deus. Cada pessoa também sofre as consequências do seu próprio pecado. Podemos dizer que a morte existe em 3 aspectos. Nós estamos falando das consequências, né? Então a consequência do pecado, como nós acabamos de ver, é a morte e separação da presença de Deus. E a morte, ela subsiste em 3 aspectos. O primeiro é a morte o quê? Física. Separa o quê?
É a morte física. Essa morte física, queridos, todos nós passaremos pela morte física. O segundo estágio da morte é a morte espiritual. Separa o ser humano de Deus, já aqui na terra. Essa é passível de reversão. Como? Quando você tem um encontro genuíno com Jesus Cristo, o teu Salvador, o teu mediador, o teu libertador. Quando você tem um encontro genuíno com Ele, você vai morrer fisicamente, é verdade, mas espiritualmente você passa a estar vivo para viver a eternidade ao seu lado. Amém, queridos? Essa é a nossa grande esperança, a nossa grande expectativa. Mas a morte também se manifesta em outro aspecto, que é a morte o quê? Eterna. Aqueles que morreram separados de Deus, assim permanecem na eternidade. Se alguém nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele morreu em 3 aspectos: a morte física, a morte espiritual, e agora está vivendo a morte eterna, que é a separação de Deus. É muito importante que venhamos compreender isso. Hoje nós estamos falando sobre o pecado e suas consequências. É importante nós entendermos o que o pecado faz. Mas é importante nós também entendermos que nós temos um Salvador, Jesus Cristo. Amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Salvador. Se nós o confessarmos como Senhor e Salvador da nossa vida, e isso nós fazemos, queridos, em vida. Não adianta, se você não teve, se a pessoa morreu, seu encontro com Jesus, queridos, não adianta as velas, porque quem já se encontrou está na luz. Quem precisa de velas é porque está nas trevas. Quem já se encontrou está na luz. Não adianta as preces. A palavra de Deus diz que Ele veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A palavra de Deus é clara, lá em João capítulo 3, 17, 18 e 19. Ele vem falando sobre a reação do homem para com Deus, a reação do homem para com o amor de Deus. E o capítulo 3, o verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele se entregou, Ele se deu para que pudéssemos ter uma vida diferente, para que pudéssemos, queridos, passar a eternidade com Deus. Mas a palavra de Deus diz que os homens, eles estão amando mais as trevas, porque eles se identificam com as trevas. Há uma identidade. Eles se identificam, eles querem viver nesse nível de trevas. Mas sabe, uma vez que o homem é ceifado, se ele morreu sem um encontro genuíno com o Senhor Jesus, queridos, o que nos resta é lamentar profundamente. Não adianta purgatório, porque isso foi inventado, porque se o purgatório fosse real, por que Cristo veio? Se o purgatório é uma verdade, queridos, por que Jesus veio? Se as velas são verdadeiras, por que Jesus morreu na cruz? Se as preces, os textos são reais, se a missa de 7º dia, se todo esse oferecimento, que isso não passa de um comércio, porque tudo isso é pago. Por que então que Jesus morreu na cruz? Por que que Deus então sacrificou o seu filho? Em vão.
Se o homem encontrou o caminho, se o homem encontrou a resposta, ele é seu próprio salvador. Isso é humanismo. É o homem no centro, é o homem que se salva. Os filmes retratam isso. O super-homem retrata isso. A Liga retrata isso. É alguém que salva tudo. Mas Jesus é o único Salvador. Ele é o único mediador. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe vida longe de Deus. Portanto, se os teus estão diante de Deus, distante de Deus, você tem a grande oportunidade de evangelizar. Você tem a grande oportunidade de testemunhar. Você tem a grande oportunidade de anunciar o Evangelho. Porque se eles morrerem distante do Senhor, queridos, eles estarão eternamente distantes do Pai. Anuncie a palavra à tua família. Pregue aos teus pais. Não permita com que esse sangue esteja sobre você. A minha família nasceu em um lar evangélico, meus irmãos. Mas eles se desviaram, alguns deles. 2. Os filhos foram nascendo, eles nunca batizaram, com certeza, na igreja católica, eles guardam os valores e os princípios. Mas os filhos foram crescendo distante. Mas eu já cheguei para todos eles. Eu convido para sair. E aí eu apresento o plano da salvação. E eu digo, olha, o seu pai nasceu, foi nessa compreensão. Ele está distante da verdade, mas aqui está a verdade. E você tem uma escolha. Seja qual for a filosofia que a faculdade esteja te dizendo. Seja qual for a compreensão que os professores, os filósofos e os loucos deste século estejam lhe dizendo, eu também vou lhe dizer uma verdade, e você diante da verdade tem uma escolha. Se eles morrerem distante do Pai, queridos, eu vou lamentar profundamente. Mas eu não vou me culpar por nunca ter levado o Evangelho aos meus. É difícil levar o Evangelho aos meus? É. Porque eles me conhecem demais. Eles te conhecem demais. Mas se eles te conhecerem demais, eles também vão perceber Cristo em você. Quando eles estão apertados em uma situação difícil, quando eu vejo o telefone com muitas ligações, não é para pedir dinheiro que eu não tenho, não é para, eu digo, isso aqui é alguma coisa, alguma enfermidade, estou com medo de morrer. Minha irmã, semana passada me ligou, minha irmã, estou com uma dor, eu acho que é apêndice. Digo, meu irmão, se fosse apêndice, não estava falando comigo. Isso está mais parecendo hérnia, que eu sou uma médica. Esses sintomas é mais hérnia, meu irmão. Tu acha? Acho. Ora por mim, minha irmã. Eu digo, eu já estou orando há muito tempo. Então, eles encontram refúgio em quem tem refúgio para oferecer. Eles não vão atrás dos amigos nessas horas, não. Então nós precisamos anunciar o Evangelho aos nossos. Nós precisamos ser os evangelistas dos nossos. Nós precisamos pregar aos nossos. Não ouviram, não querem nada. Essa é uma escolha que todos nós fazemos, queridos. Mas é necessário anunciar a palavra a eles. É necessário pregar a palavra a eles. É muito importante. E se o pecado, queridos, tem suas consequências, sua origem, sua extensão,
Se nós já sabemos como ele surgiu, será que ele tem um remédio? Sim ou não? Sim, mas forte, em nome de Jesus. Diga sim. Sim. Amém. Tem. E qual é o remédio? Reconhecer. Reconhecer que somos pecadores. Estamos distantes de Deus. O pecado nos afasta. Essa doutrina é muito importante porque alguns cristãos, eles vivem oscilando. Se eles pecam, eles dizem assim: eu perdi a salvação. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz algo muito profundo a respeito disso. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. A palavra de Deus vem dizendo: filhinhos, não pequeis. Mas se porventura vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O problema é que nós ficamos ali caídos, pecamos e ficamos ali prostrados diante do nosso pecado. E a palavra de Deus também vem falando sobre isso. A palavra de Deus vem falando que o salvo, o verdadeiramente salvo, o selado, o comprado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele perdeu o prazer em viver na prática do pecado. Ele peca e o pecado é um acidente. Diga acidente. Acidente. O pecado é um acidente. Não é mais um prazer. Ninguém que é salvo peca em paz. Porque você perdeu isso. Deixo-vos a paz que você recebe excede a esse nível de paz superficial que nos mantinha alentado diante das nossas debilidades. O nosso Salvador garante isso. Há uma inquietação no nosso espírito, sabe? Há um buscar dele por nós, há um clamar dele por nós. Filho, vem, filho, vem, filho, vem, filho, vem, porque é a voz do Criador, é o selo do Criador na criatura. Quem tem a marca da promessa, o inimigo não lhe toma. Mas isso é marca. Às vezes nós passamos a vida toda na religião, passamos a vida toda dentro de uma igreja, passamos a vida toda fazendo as coisas, sem que na verdade tenhamos marca de intimidade com Ele, sem que já tenhamos sido selados por Ele. E o selo, queridos, eu sei que eu vou falar muito disso lá em salvação, na doutrina da salvação, mas o selo é irrevogável. Quem é salvo para sempre, pastora. Salvo é salvo para sempre. Isso é Bíblia. Ah, mas eu pequei. E aí? Você tem um advogado junto ao Pai. Você pode se aproximar automaticamente, pedir perdão e ser perdoado instantaneamente. E os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Essa é a garantia que temos da palavra de Deus. Então, se você está aí vivendo uma vida de pecado, isso está confortável para ti, meu irmão, minha irmã, isso é muito perigoso. Isso é um péssimo sinal de que não existe selo dentro de você. Se você está vivendo uma vida de pecado, está vivendo tranquilo, está bem, está tudo tranquilo, isso é perigosíssimo.
Isso é um grande sinal de que não existe selo. Porque se existir o selo, haverá um clamor do Pai e uma resposta do Filho. Haverá, queridos. Quem é selado não passa muito tempo distante. Quem é selado peca, pastora? Peca. Peca em todas as áreas. Peca porque pecado não tem área. Tem esfera de atuação. Peca. Mas também é uma inquietação, uma angústia, uma falta de paz. Porque tem selo. Porque tem marca. Tem presença de Deus. É a canção. Quem já esteve no Santo dos Santos, em outro lugar, meu querido, não sabe viver. Não, eu estou vivendo muito bem no Santo dos Santos e lá no inferno, está tudo tranquilo. Você não sabe o que é Santo dos Santos. Se você está vivendo tranquilo no pecado, começa a chorar e dizer: meu Deus, me incomode, me angustia, eu quero voltar urgentemente, eu quero voltar a ser, porque se você morrer nessa situação, meu querido, é sinal de que você nunca teve um encontro com o Pai. E se você pecou seriamente hoje à noite, você é selado, pegou seriamente e na madrugada foi. Eu tenho plena convicção, diante da tua partida, você teve um tempo com Deus. Não há prazer, queridos, na nossa vida mais por viver caídos. Não há prazer. Muitas vezes ficamos calejados por causa da repetição de alguns erros que cometemos e temos dificuldade de reconhecê-los. Por causa disso, não conseguimos declarar nossos pecados diante do Senhor. Sabe, queridos, a matéria-prima para o perdão dos nossos pecados é o reconhecimento. Deus quer nos perdoar, mas falta o nosso reconhecimento para que o perdão aconteça. Olha o que diz a palavra. Vamos ler juntos? Se todavia alguém pecar, você vai ver que um versículo antes vai dizendo: filhinhos, não pequeis. Porque uma das nossas heranças da salvação é a filiação. Nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos adotivos de Deus. Então João vem dizendo: filhinhos, não pequeis. Aí ele continua: se todavia alguém pecar, temos ao advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Se ele está te incomodando, meu querido, volte. Se você se sente sem paz, volte. Se você tem vivido uma vida cristã de meia boca, volte. Porque no céu não entra pela metade, porque o sacrifício foi por inteiro. Está consumado. Está consumado. Essa foi a ordem, a palavra de dor do nosso Salvador. Em meio à sua angústia, a agonia de dor, sangrando, ele disse: foi consumado. Ou ele disse: Pai, completei a obra. Os salvei. Os salvei. Agora é a hora do Espírito. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A minha parte eu fiz. Eu salvei. Eu salvei. Foi por completo. Foi por inteiro. Então a nossa vida não pode ser vivida pela metade. Não podemos viver pela metade. Precisamos viver por inteiro. Precisamos viver intensamente para o Senhor.
É assim que o Senhor espera, que vivamos intensamente para Ele. Vamos ler juntos? O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Olha aí. Essa é a garantia. Está prostrado, está prostrado. Um péssimo sinal. Já cantou, já dançou, já encenou, já pregou, já fez tudo. Agora está prostrado, 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 prostrado. Isso é um péssimo sinal. É o sinal de que está se vivendo apenas de obras, não de espírito. Está se vivendo apenas do que se faz e não do que se vive. Essa é a essência do braço e não do íntimo. Mas o Pai nos chama à intimidade. Entra no teu quarto de escuta em lugar secreto e lá eu vou te recompensar. Você não é chamado para viver uma vida qualquer. Pecou? Pequei. E agora? Vai viver alimentando isso? O pecado destrói a nossa vida, queridos. E se ele não for confessado, ele jamais poderá ser remido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Amém? Ele é fiel e justo. Mas é necessário confessar os nossos pecados. Hoje nós aprendemos sobre pecado. E pecar é o quê? Errar o alvo. E hoje nós estamos sendo desafiados a acertarmos o alvo. Acertarmos o alvo. Vamos orar, queridos? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar.